Bom dia, amigos queridos, bom dia, corações, que nos unimos mais uma vez em torno da obra Fonte Viva, da autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. As nossas palavras são sempre de gratidão a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de reflexão em torno destes pensamentos que nos fazem dilatar a cada dia um pouquinho mais das nossas percepções diante do que é bom, diante dos nossos discernimentos. Ficamos mais aptos a escolher e perceber as situações que são de todos nós da vida cotidiana. Com a certeza das bênçãos de Deus, que somos sempre credores, de Jesus, esse mestre amado, e de toda a falange de amigos espirituais que cercam sempre o trabalho e a boa vontade de todos nós. Com essas palavras, então, envolvidos nesses sentimentos maiores, possamos dar início à leitura da mensagem que hoje tem como número mensagem 44, o título Tenhamos Fé. E Emmanuel, antes de tecer os seus comentários, sobre esse versículo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, onde Jesus disse: Vou preparar-vos lugar. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos, agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecido que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai. E o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Ele nos prometeu, não é mesmo? É isso que Emmanuel está aqui nos falando. Ele nos prometeu preparar um lugar, porque sabia, que todos aqueles
que resolvesse acompanhar aquela sua maneira de pensar, agir e sentir, seria considerado num mundo egoísta, num mundo ainda tão orgulhoso, como uma pessoa desajustada. E se a pessoa está desajustada ao mundo, vamos encontrar então, um adjetivo bem pejorativo para tascar nela, porque a presença dela agindo daquela maneira incomoda, porque me faz ver o quanto eu estou distanciado. E já que eu não posso ser igual, eu vou e desqualifico a criatura. Desqualifico. Toda a intenção dela será de uma forma mal vista. Então, não tem nunca lugar. Então ele vai sofrer a opinião de descaridade, ele é taxado de covarde ou de relaxado, ele vai ser chamado de tolo, orgulhoso, incompetente, cruel, servil, vaidoso. Se ele está procurando melhorar-se com as lições de Jesus, ele é chamado de fingido. Ninguém diz que é o quê? Que é um espírito. Ninguém está falando isso. Estamos no esforço de nos melhorar. Sabemos da luta que precisamos ter dentro de nós mesmos. É uma luta muito séria. Mas mesmo assim estamos no esforço. Já sabemos o que temos que fazer. Mas também sabemos que o nosso domicílio ainda não vai ser no chão do mundo. Ainda bem, porque Jesus está diante de nós, está à frente de nós, reconhecendo e sabendo de todas as curvas do nosso caminho e nos aguardando com a certeza de um mundo melhor. E é isso que nós pensamos. A questão da fé. Nos lembramos aqui de um momento em que Paulo, numa carta aos Coríntios, a primeira, lá no capítulo 4, versículo 9, ele fala, o que nós fomos chamados, o que ele acreditava. E ele falou, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos feitos como espetáculos aos homens, aos anjos e ao mundo. O que é ser espetáculo? O que é esse ser espetáculo? É bem aquela questão espetáculo público, É aquele que chama atenção. São aqueles que, colocados em espetáculos, serão observados. Por quem? Observado por todos. Pelo mundo, pelos anjos e pelos homens, somos feitos como espetáculo, como estivessem assim olhando para a gente. Como é que você vai sair dessa? Como é que você vai resolver essa situação? Como é que você vai passar por cima dessa prova aí, quando o outro fala isso de você? Vamos ver o quanto que a fulano é perseverante. Vamos colocar ele aqui, na condição que o outro lhe aciona, dentro dele uma palavra que o chama de covarde, de tolo, de bobo. Vamos ver como é que ele já consegue se administrar, como é que ele consegue se evangelizar. Não evangelizar o outro, não. Nós fomos colocados como espetáculo. O outro é que está vendo como que nós nos apresentamos diante de uma situação, diante da outra. Olha a nuvem de testemunhas, como Paulo de Tarso nos falou. Uma nuvem de testemunha. Estão ali quietinho observando. Em todos os momentos, pensamos assim, tem gente me observando. E eu tenho a obrigação de ser fiel e ter fé no Cristo. E eu não estou fazendo para A e B. Eu vou ser perseverante em todas as boas obras, em nome de Jesus Cristo. Ele sim, meu pacto é com Cristo. Meu compromisso é com Jesus. Eu me comprometi com Cristo. Então, naquele momento, fulano, sabe o que eu acho de você? Eu acho isso, aquilo, outro. O que a gente fala, pensa, Muitas vezes a gente até fala, Olha, não gasta a sua energia comigo, não. Deixa que das minhas dificuldades eu conheço muito bem.
vai tratar lá da sua vida, né? Não gasta a sua energia comigo. É o que nós podemos falar. Cuida lá das suas dificuldades, que já está de bom tamanho. Deixa que as minhas eu conheço muito mais do que você, né? Se quiser, um dia eu até te conto mais. Então, que o outro às vezes está gastando energia com a gente, perdendo tempo. Não perde, não. Olha, não perde tempo comigo, não. Vai adiante, vai ser feliz, faz melhor. Te dou o maior apoio, não é? O que a gente pode falar é liberar o outro. Olha, pode deixar, que dessa luta eu conheço bem. E quem é que, né, eu busquei aqui um pequeno trecho dentro da lição do livro A Luz do Consolador, da Dona Ivone Pereira, em que sempre uma mestra, né, que vivenciou todas as situações, podemos dizer assim, que essa mulher forte, corajosa, esse espírito, né, enfrentou. Então ela tem dentro desse livro uma lição chamada A Grande Doutrina dos Fortes, que ela nos fala aqui da questão do espiritismo, dessa terceira revelação. E de repente, num momento, ela fala assim, dentro dessa lição: doutrina para os fortes, né, o espiritismo. Ou seja, reparem bem, hein, para aqueles que em migrações terrenas do pretérito tanto erraram no além-túmulo, tanto sofreram por isso, que agora se dispuseram a uma reforma geral do próprio caráter através do espiritismo. Ah, tá falando a gente? Eu acho que está. Tanto erraram, cansaram de sofrer e agora resolveram se reformar através do ensinamento da doutrina espírita. E ela continua com efeito, porque combater as próprias imperfeições diariamente, não ignorando que se não fizer, desonrará a própria doutrina que se julgou filiar, socorrer necessitados, sem possuir recursos suficientes. Olha o bom combate, né? Olha o socorro. Não tem recurso nem para si, mas vai ajudar a arranjar recursos para socorrer o outro. Para o mandato confiante no auxílio do mestre Nazareno. Olha a confiança em Jesus. Vai fazer mesmo assim. Vai medicar enfermos sem haver cursado medicina. Quantas vezes, né? Damos um passe, envolvemos o outro nas vibrações da cura, da saúde, localizamos aquela dor, porque corremos ali naquele momento, naquele socorro, sem condições, sem ter feito medicina, mas estamos confiantes no auxílio do mestre Nazareno, no auxílio do Dr. Bezerra e tantos outros espíritos. Subimos a uma tribuna diante de assembleia numerosa que espreita ali, né, pronta para a crítica, a fim de defender a verdade, sabendo que esse é um dever a que não poderá fugir. Olha, uma assembleia numerosa nos olhando e não podendo ler. Podemos ler um pedacinho, mas numa palestra colocamos ali o nosso entendimento e o nosso coração. E como médios, inúmeras vezes reconhecemos os olhares, os maneios de cabeça, do sim, do não, do pouco caso, da palavra que acabamos de soltar errada, ou com erro de concordância
verbo nominal que não dá mais para voltar. Vai ficar uma coisa desagradável toda hora, ficar se consertando. Dá mais eu que sou faminta por S. Tem hora que é S de mais, tem hora que é S de menos. Meu negócio são os S. Às vezes eu como ele, às vezes eu devolvo um montão. Aí você vai para aquela assembleia. Você quer ir? Não, não. Em sã consciência tem condições? Não. De maneira nenhuma. Expor os meus defeitos ali. Espetáculo. Espetáculo de erro. Falar 50 minutos. Nossa. Pensemos. É fácil? Ai, fulano errou. Fulano... Vamos lá então. Vamos lá fazer. Vamos lá falar para um grupo de 1.800 pessoas. Será que a gente acredita que só vem para a gente aqueles pensamentos carinhosos dos amigos? Sabemos que não, né? Vamos ser coerentes. Ser humano extremamente julgador e crítico e é ávido por encontrar defeitos. É mais fácil. Então, mas a gente sabe que isso é um dever que não pode fugir. Dever. Por quê? Porque ainda ontem, em existências transatas, né, anteriores, deprimiu a mesma verdade. Não fomos fiéis com a verdade. Não fomos fiéis à verdade. Por isso, o dever de falar em Cristo, Novo Testamento, falar da doutrina espírita, essa doutrina dos fortes, falar. Para desconstruir um padrão que ontem foi usado, de não ser fiel à verdade. Somos nós que ou falamos como divulgadores doutrinários, que temos profissões como professores, profissões que temos que falar junto ao público, somos nós. Uma responsabilidade imensa. Depois ela coloca, enfrentar obsessores, recuar, fazê-los recuar do abismos do mal para as suaves trilhas do amor e do perdão, certo de que é apenas intérprete das forças do céu, porque não possuímos virtudes para tão alto feito. Quantas vezes evangelizamos e conversamos com um espírito extremamente obsessor, como intérpretes ali, para que ele recue daquele abismo, para que ele abandone aquele caminho do mal, aquele caminho ali em que ele busca, né, constranger o outro, obrigar o outro. Esse outro, muitas vezes, que ontem lhe fez mal. Então, nós temos virtudes para conversar com esses espíritos, para dizer para eles, não tenham raiva de fulano, não sejam vingativos. Nós temos já essas altas virtudes? Quantas vezes nos vemos nesse papel? Não é? Então, mas naquele momento em que estamos no trabalho, sabemos que lutamos dentro de nós. Não estamos sendo fingidos, não. Estamos no esforço de nos melhorar. Por isso, somos apenas intérpretes do céu, do que é mais alto. Apenas intérprete. Investigar o invisível com a própria fé e as forças do coração. E a gente entra no mundo espiritual com a própria fé, porque sabe não ser anjo nem sábio. Olha como Dona Ivone é humilde, né? Ela era sábia. Então ela investigava, mas ela conhecia o passado dela. Então, investigava ali o mundo espiritual, sabendo que não sou nem a asa da bondade e nem da inteligência estão desenvolvidas. Mas depois ela continua, arvorar-se em secretárias
de entidades aladas para a produção de compêndios de moral, de filosofia ou de ciências transcendentes e apresentá-los ao mundo impiedoso com as suas críticas, não sendo escritor e tampouco possuindo diplomas universitários. Submeter-se à vontade dos mentores espirituais e executá-los, sobrecarregando-se dia a dia das mais pesadas responsabilidades perante os homens e os espíritos. Dona Ivone, assim como Chico Xavier, psicografa inúmeros livros de autores espirituais elevadíssimos que tiveram que se preparar, assim como ela, para poder recebê-los. Não foi fácil para ela. Muitos espíritos falavam, ela não tem condições. Está sendo muito difícil falar por ela, né? Uma vez Vitor Hugo falou, está sendo muito difícil utilizar a aparelhagem dela. Algum desses espíritos é como se não encontrasse o campo para pouso. E ela ali, humilde, trabalhadora do interior, e não tinha diploma universitário, nem nunca foi escritora, e escreveu obras grandiosas sobre ali a observação dos seus guias altamente disciplinadores dela. E ela quem era? Para ser bem recebida. Ela não era conhecida. O seu livro, Memórias de um Suicida, ficou guardado 30 anos numa gaveta e ela teve a humildade de esperar. Que o Chico Xavier pudesse produzir obras como a de André Luiz para que melhor fosse entendido e reescrito a sua obra, que primeiramente foi feita com Camilo Castelo Branco, para depois ter ali a revisão e filtrado o livro por Leon Denis. Que pleiade de espíritos são esses? Então vejamos só, ela apresentou ao mundo inúmeros compêndios, né? E o mundo é impiedoso com as suas críticas. Impiedoso. E aí ela fala, né? Ser levado por amor de Jesus a perdoar e esquecer os ultrajes que lhe ferem o coração e conturbam o espírito. Quantas vezes, né? Por amor de Jesus, nós vamos perdoar e esquecer esse ultraje. Depois um dia eu vou perdoar em meu nome mesmo, pelo meu próprio amor, mas por enquanto a gente está perdoando em nome do Cristo. Aqueles ultrajes, né? Ferem o nosso coração? Ferem, conturbam, deixa a gente tonto dependendo de quem seja. Deixam. A cada dia, até mesmo as mais doces aspirações do coração. As mais doces aspirações. Quanto desses médiuns, né? Queriam um companheiro, também uma vida romântica, uma família. E ela fala aqui, olha, morrendo para si mesmo, a fim de ressurgir, né? Olha a renúncia, morrer para si mesmo, a fim de ressurgir para Deus. E acima de tudo, filiar-se às falanges dos discípulos de Jesus e dos baluartes da terceira revelação. Não será isso dispor de forças supremas na terra? Não será o espírita corajoso por excelência? É uma pergunta que ela faz. Depois ela fala: muitos de nós realmente ainda não somos verdadeiros espíritas, nem verdadeiros cristãos. Olha só.
Olha que afirmação que ela diz aqui. Muitos de nós ainda não somos. Não podemos dizer somos um espírita verdadeiro. Ah, você é espírita? Somos espíritas. Você é cristão? Sou cristão. Mas dentro de nós somos esses verdadeiros? É uma questão aqui. Mas ela também faz um contraponto. Nós não somos esses cristãos, como vemos ali alguns, né? Tão disciplinados e tão corajosos. Mas, ela continua, também não seremos homicidas, nem roubadores, nem traidores, também não somos devassos, nem ébrios, nem adúlteros, nem suicidas. A gente vai lembrar sempre, né, de Paulo de Tarso dizendo, né, eu sou o último dos seus seguidores, mas graças a Deus já sou o que sou, né? Então, olha só, nós não somos seres aláteos, não. Cristãos do primeiro momento que foram ali para o espetáculo da arena, junto aos leões, junto a outro, mas também não somos aquele bando de outras coisas tão ruins que um dia já fomos ou outros já foram. Observaremos assim, então, que o nosso progresso dentro do ensino espírita ha sido fabuloso, pois ainda ontem fomos tudo isso. Não obstante alguns delícias que mais ou menos ainda praticamos. Ainda praticamos delícias? Praticamos. Mas ontem foi muito pior. Então devemos, portanto, ver uns aos outros com melhor olhar, né, como espíritos valorosos que lutam contra quem? Contra quem que nós lutamos? Contra as próprias imperfeições, sob a redentora proteção do Consolador enviado pelo Cristo de Deus. Contra as nossas próprias imperfeições, nossos piores inimigos. Então, não vejamos os nossos irmãos de crenças ainda imperfeitos, espíritas indesejáveis, não façamos isso, mas pupilos de uma doutrina celeste, recém-libertos de terríveis correntes malignas. Olhemos o outro com essa ternura, com essa indulgência, assim como nós, estão no esforço. Não são santos, não, mas também não são mais aqueles espíritos terríveis. Estão ali como nós, no esforço, deslizando, muitas vezes, é natural. São recém-libertos. E se por nossa vez nos julgamos harmonizados com os esplendores da verdade, estendamos até eles o nosso afeto, auxiliando-os quanto possível a se integrarem na verdadeira essência da doutrina espírita, que é poderosa bastante para reeducar os necessitados de forças renovadoras e de luzes espirituais. E depois ela continua. Então, se hoje nós já encontramos dentro de nós um pouquinho de luz, quase nada de luz, a gente não cobra o outro. Não vamos cobrar o outro com aquele rigor que tanto afasta. Agora nós tivemos um pouquinho de entendimento junto a essa abençoada doutrina. Depois de anos e anos e anos e anos estudando, quebrando a cabeça, refletindo, pensando, isso não será de uma hora para outra. Que possamos expandir, né, como ela fala, que possamos da nossa parte estender a todos espíritos encarnados e encarnados o nosso afeto. Falar assim, meu filho, né? Que Deus te abençoe aí no seu caminho, que você consiga se manter fiel, que você consiga vencer dentro de ti as próprias dificuldades. E para terminarmos aqui, lembro de uma passagem do Paulo em Gálatas, na sua carta, no capítulo 6, que ele disse: desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Trazemos no nosso corpo essa marca,
de vivenciar a cada dia os golpes de todas as sortes que nos chegam, de tantas críticas, de tantos olhares, de tantas desconfianças, até de nós mesmos. Mas nós não vamos recuar. Nós vamos perseverar, porque o meu mestre é Jesus. E eu devo satisfação a Ele e à minha consciência e a Deus. É com o meu mentor espiritual que eu vou me encontrar ao desencarnar. Um dia Ele vai me chamar para me mostrar. Então é a Ele que eu devo demonstrar a minha intenção de estar ali aprendendo. E até aprender, ainda vou fazer muito rabisco. Que Jesus, nessas vibrações de coragem e perseverança, envolva todos nós. Que não nos deixe desanimar, entendendo e lembrando sempre que Tu, Senhor, caminha diante de nós, nos aguardando, e para Ti iremos caminhar, Senhor, marchando, dia a dia, uns dias mais, uns dias menos, mas sempre marchando para Ti, com muita fé, Senhor, dentro do nosso coração. Que essa fé seja a nossa bandeira a nos guiar para cima e para frente contigo, meu mestre amado. Que muitas vezes pensamos assim: ó Senhor, cuide da nossa fé, que ainda é muito pequena. Que todos assim possamos nos sentir abençoados, né, em nossos pensamentos, quando rogamos a Jesus e a Deus. E que essas vibrações possam ser estendidas a tantos outros que, como nós, estão na luta. Muita paz aos nossos corações. Graças a Deus.